Olá, sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso Trilha 66 para compartilharmos a Palavra de Deus. Hoje gostaria de comentar um pouco acerca da distinção e também das semelhanças entre a misericórdia e a graça de Deus. Evidentemente, gostaria de ressaltar o privilégio que temos de poder viver da graça de Deus, em detrimento de vivermos da misericórdia. Ora, embora a misericórdia também seja um grandíssimo favor de Deus, porque essa palavra, afinal de contas, nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa, de não sermos consumidos. Por outro lado, a graça de Deus, viver da graça de Deus, usufruir da graça de Deus é um grande privilégio, porque, afinal de contas, a graça é a positividade desta bênção, se assim pudermos chamar. Porque a graça é receber, ou seja, é o positivo de Deus, é receber aquilo que não merecemos. Já a sua misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos, Isso faz sim uma grande diferença, porque viver da graça de Deus é estar nadando de braçada na alegria de pertencer à casa real, de pertencer à casa do Senhor Altíssimo, e de ali então poder usufruir das suas bênçãos. Uma vez que a misericórdia é como se fosse um acerto de contas com Deus, na qual o Senhor prefere ou escolhe naquele momento não exercer o seu juízo, mas sim estender a sua mão misericordiosa mais uma vez, estender a sua mão de favores mais uma vez, e nos tratar como filhos, como amados do Pai, que seja, ainda que não filhos, porque afinal de contas todos recebemos diariamente as misericórdias de Deus. Mas viver da graça de Deus é um outro lugar, é um lugar de excelência, é o lugar do reconhecimento, sobretudo com grande humildade, porque sem humildade, sem um coração contrito, sem o reconhecimento de quem é Deus, sem o reconhecimento de quem somos nós, é impossível essa aproximação, pela fé, ainda que pela fé, para que possamos receber dele os seus favores. E quem ou qual de nós não precisa dos favores divinos? Muitos, ou alguns por aí, em outras religiões, eles se gabam, como se grande virtude fosse poder não buscar a Deus, ou excluir essa possibilidade de buscar a Deus clamando a Ele os seus favores, como se numa suposta humildade eles dissessem: não, nós já temos o suficiente. Belas palavras, até alguém poderia dizer, que virtude mais interessante, mas na prática isso não se sustenta. Afinal de contas, a nossa vida, ela veio de Deus, ela circula em Deus, como se a nossa vida estivesse na corrente sanguínea de Deus. E para Ele, portanto, vai voltar. É claro que alguns equívocos também diriam que exatamente por isso, por estarmos imersos em Deus, nenhum de nós estaria longe dessa graça, nenhum de nós estaria longe dessa misericórdia. Mas a verdade é que não é bem assim, porque o Senhor, sendo o cavalheiro que Ele é, o Senhor Jesus sendo o Senhor bondoso que Ele é, Ele jamais exigiria de nós ou nos confrontaria numa coação, por que não dizer, coagidos, para que pudéssemos segui-lo, para que pudéssemos obedecê-lo. Isso não é verdade, isso não corresponde à realidade do cavalheirismo do Senhor Jesus, porque Ele nos atrai, Ele nos chama, Ele nos espera assim com os braços abertos e espera de nós, de fato, uma resposta inteligente para que possamos realmente dizer: Senhor, eu estou aqui, necessito da sua graça, necessito do teu favor nesta manhã, embora sabendo que não mereço, não seja em hipótese alguma merecedor dessa graça, eu preciso dela, eu a quero junto a mim, não mereço, mas recebo com imensa gratidão, com o coração contrito, afinal de contas eu nada posso sem o Senhor. É esse o lugar no qual o Senhor deseja nos encontrar, o lugar daquele que sabe reconhecer a Deus como Senhor, que busca a sua face e, sobretudo, com humildade, tenta lhe obedecer diariamente. Afinal de contas, ninguém jamais poderia receber da graça de Deus se não estivesse debaixo das suas asas, na posição daquele homem que
tenta pelo menos obedecer a Deus. Esse lugar de obediência, esse lugar de alegria, esse lugar é um lugar de realmente excelência. É um lugar onde se diz: meu Deus, eu não mereço a tua graça, não mereço os seus favores, mas eu os busco. Busco a tua face, busco as tuas mãos e, sobretudo, porque anteriormente eu reconheci o Senhor como o Senhor e autor da minha vida. Eu te reconheci como o Senhor Todo-Poderoso que pode me sustentar e pode me dar a graça de viver em plenitude nesse dia. E isso é completamente diferente do que estar naquela posição de que, com rebeldia ou com desobediência ou por quaisquer outros equívocos que venham nos atingir, a pessoa vive da misericórdia de Deus, necessitando mais uma vez da sua paciência, necessitando mais uma vez, por que não dizer, dessa esmola divina. Afinal de contas, a misericórdia de Deus é mais uma esmola que Ele joga ou que Ele oferece a cada um daqueles que o buscam. Se é bastante grande essa misericórdia, e sem dúvida ela é, muito maior ou infinitamente maior é a sua graça. E é uma pena que muitos ainda não tenham entendido isso, que existe grande distinção entre viver da misericórdia de Deus e viver da sua graça, entre circular livremente pelo seu palácio, pelo palácio da graça, e viver na porta da sua misericórdia. Vamos pensar um pouco sobre isso. Um abraço, até a próxima.